A Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra por volta de 1760, não foi só uma mudança. Foi muito mais do que isso. Foi um conjunto de transformações tão profundas que mudou completamente a maneira como a gente produz, vive e até como a gente se relaciona. Sabe, talvez a imagem mais forte que a gente tem disso tudo tenha vindo da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres em 2012. Ali, na frente do mundo inteiro, um cenário rural, todo verdinho, foi literalmente desmontado e substituído por chaminés gigantescas soltando fumaça. Os camponeses viraram operários bem na nossa frente. Foi uma representação, uau, poderosíssima de uma virada que redefiniu a história. E isso, claro, nos joga direto na pergunta principal, né? Como é que o nosso mundo mudou de um jeito tão completo e principalmente tão rápido? Para a gente entender o hoje, a gente precisa desvendar esse momento chave do passado. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender como era o mundo que ela virou de cabeça para baixo. Pensa bem, antes das fábricas, o mundo era do artesão. Ele era o dono das suas próprias ferramentas, da matéria-prima, ele controlava o processo inteiro, do começo ao fim. E mais, trabalhava no seu próprio ritmo. Já o operário da fábrica, bom, a história era outra. Ele vendia sua força de trabalho em troca de um salário, ele não era dono de nada ali e fazia só uma pequena tarefa, repetitiva, o dia inteiro, ditada pelo ritmo da máquina, não pelo dele. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra essa mudança de um jeito brilhante. De um lado, você vê o trabalho artesanal, em escala humana, feito em comunidade. Do outro, aquela visão que o Charlie Chaplin imortalizou em Tempos Modernos. O trabalhador virando só mais uma peça na engrenagem, perdendo totalmente o controle do próprio trabalho. É uma crítica poderosa à alienação que esse novo jeito de produzir acabou trazendo. Mas por que a Inglaterra? Porque tudo começou justamente lá. Olha, não foi um acidente, foi uma combinação única de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Essa tal tempestade perfeita foi se formando com vários ingredientes, começando pela riqueza imensa que vinha do seu poderio naval e do comércio global. Vamos dar uma olhada nessa receita. Primeiro ingrediente, muito capital acumulado que vinha do comércio, da pirataria e, infelizmente, do tráfico de pessoas escravizadas. Segundo, mão de obra de sobra, com milhares de camponeses sendo expulsos do campo e indo para as cidades. Terceiro, recursos naturais essenciais, como muito carvão e ferro, bem ali, à disposição. Quarto, uma cultura que viu o lucro com bons olhos, muito por causa do puritanismo, que valorizava o trabalho duro. E por último, mas não menos importante, estabilidade política, que criou um ambiente perfeito para o capitalismo florescer. Com o cenário todo preparado, só faltava faísca tecnológica, sabe? E essa faísca veio na forma de vapor. Esse foi o verdadeiro motor da revolução. E aqui a gente tem uma figura central, James Watt. É super importante entender que em 1765 ele não inventou a máquina a vapor do zero, mas ele aperfeiçoou de um jeito que a tornou muito eficiente e poderosa. Pela primeira vez na história, a força humana, animal, do vento ou da água podia ser substituída por uma força mecânica que não cansava nunca. Esse foi, literalmente, o batimento cardíaco da era industrial. E a partir daí o ritmo das invenções foi vertiginoso. Em 1764, veio a Spinning Jenny, que deixava um único trabalhador fazer o trabalho de dezenas. Logo depois, a Water Frame, que por precisar de água ajudou a criar as primeiras fábricas. Em 85, o tear mecânico e em 1814, a locomotiva colocou a máquina a vapor sobre trilhos. A mudança estava acelerando de um jeito absurdo. A locomotiva junto com o barco a vapor, nossa, isso revolucionou tudo. O transporte de gente e de mercadoria ficou mais rápido, mais barato, mais seguro. Isso abriu mercados, conectou cidades com o campo e, no fim das contas, fez o mundo parecer bem menor e mais conectado. Mas a revolução não ficou só nas fábricas e nos transportes, né? Ela mudou as pessoas. Não só o jeito como a gente produzia as coisas, mas como a gente vivia, como pensava e até a nossa percepção do tempo. Com as fábricas, nasceu uma necessidade completamente nova: controlar o tempo. O patrão precisava medir a produtividade e o trabalhador, bom, precisava saber a hora de entrar e de sair. O relógio, que antes era um artigo de luxo, virou uma necessidade. A vida das pessoas deixou de ser guiada pelo sol ou pelas estações do ano para ser guiada pelo apito da fábrica. Uma disciplina que, de certa forma, ecoa até hoje na nossa vida, né? Com horários rígidos e essa busca por produtividade.
E foi bem nessa época que surgiram expressões que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. Perder tempo, ganhar tempo, economizar tempo. O tempo virou uma mercadoria, algo que podia ser medido, gasto e otimizado. E claro, essa nova realidade econômica também acabou forjando duas novas classes sociais. De um lado, a burguesia industrial, os donos das fábricas, das máquinas, do capital. E do outro, o proletariado, aquela massa imensa de operários que só tinha a própria força de trabalho para vender em troca de um salário. E essa divisão toda nos leva à parte final e, talvez, a mais crucial dessa história: o custo humano de todo esse progresso e a luta dos trabalhadores por um mínimo de dignidade. É claro que os operários não aceitaram aquelas péssimas condições de trabalho de braços cruzados. Uma das primeiras reações foi o movimento ludita. Eles culpavam as máquinas pela queda dos salários e pelo desemprego. Então, a forma de protesto deles era invadir as fábricas e quebrar tudo. É um eco distante, talvez, das nossas ansiedades de hoje sobre automação e inteligência artificial, não acha? Esse movimento, que pegou o nome do seu líder mítico, o tal General Ludge, se espalhou que nem fogo. Só que a resposta do governo foi brutal. Os luditas foram reprimidos com muita violência e, em 1813, 13 de seus líderes foram simplesmente enforcados. A luta, no entanto, continuou. Foram décadas de greves, de passeatas, de organização que levaram a conquistas lentas e muito difíceis. Em 1833, limitaram o trabalho infantil. Em 47, veio a jornada de 10 horas. E foi só em 1919, mais de um século e meio depois do início da Revolução, que a jornada de 8 horas diárias foi finalmente estabelecida. Nenhum direito foi dado de bandeja. Todos foram conquistados. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão de tudo isso, vale a pena citar o historiador Eric Hobsbawm. Ele disse que a Revolução Industrial foi, muito provavelmente, o evento mais importante na história mundial desde a invenção da agricultura. Foi ela que nos deu, para o bem e para o mal, o mundo moderno que a gente conhece. E assim, quando a gente olha para as chaminés, as ferrovias e as cidades que ela construiu, a pergunta fica no ar, né? As máquinas de fato criaram o nosso mundo? Mas quem foi que realmente pagou o preço por todo esse progresso?